Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chileno Gomes, sou formado em filosofia, sou formado em teologia e hoje eu vou debater com alguns cristãos. Round 2, fight! Bom, a minha segunda afirmação é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Prazer. Daniel, sou da Assembleia de Deus. Eu acredito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por aproximadamente, não é uma conta certa, mas aproximadamente 40 autores, 3 continentes diferentes, um período de 1.500 anos. 2.000 anos. 2.000 anos, aproximadamente, né? Existem alguns debates na academia. Porque a gente não tem nenhum autógrafo original de verdade. A gente estima mais ou menos. Sim, nós temos 5.800, varia muito, 5.800 cópias em grego koiné, que era a língua que foi escrita no Novo Testamento na época de Jesus, sem contar as mais de 10.000 cópias em latim, em coptas, que vai aí resultar em mais de 28 Você sabe mil... qual é o primeiro pergaminho que a gente tem? Não estou lembrado agora de cabeça. É o P52. É do ano 120 depois da Era Comum. Certo. Só que você tem que lembrar que a vida média de um afegão no primeiro século era de 25 de um palestino naquela época era de 25 a 30 anos. Certo. Ou seja, a primeira cópia que a gente tem, que o P52 ele tem 18 palavras só, ele é do tamanho de um cartão de crédito, assim. A primeira cópia que a gente tem, ela é no mínimo 3 gerações depois do que supostamente as coisas aconteceram. Certo. Então, se nós colocarmos esse ponto de vista, por exemplo, o número de cópias que existe do Novo Testamento com o número de cópias que existe do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, comparado com, por exemplo, o escrito de Aristóteles, Platão, o número de quantidade de exemplares é muito maior. E você sabe de quem que é a culpa disso? Não. Do cristianismo. Por quê? Porque nas cruzadas, quando existiam as cruzadas, a primeira coisa que eles faziam era queimar as bibliotecas e as igrejas para poder cristianizar. Ou seja, todos os textos que a gente tem dos antigos escritores, dos antigos pensadores, foram preservados pelos árabes e não pelos cristãos. Sim, mas a afirmativa da pergunta é o seguinte, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. É que ela não é a palavra de Deus. Como que eu posso afirmar isso? Porque existem inúmeras contradições contradições aparentes que podem ser resolvidas com vários estudos, teológicos, históricos. Então, só para terminar, como que a gente pode falar que isso é uma verdade absoluta, sendo que esse livro... é o livro mais odiado e, ao mesmo tempo, mais amado do mundo. Ele é um livro que muda vidas, que muda histórias, tira pessoas... Por exemplo, eu posso dar o testemunho de mim, não posso falar dos outros. De mim, era um cara perdido nas drogas, na bebida, eu era um ex-guitarrista de banda de rock, não falou que rock é pecado, mas era um guitarrista de banda de rock. Eu era ateu, e quando eu estava perdido, quando não tinha nenhuma perspectiva para mim, eu entendi aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu não ouvi Aristóteles, não ouvi Platão, eu ouvi a Bíblia, que vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse livro mudou a minha vida. Mas sabe quem vai explicar isso? Porque tá eu até entendo que ele explicou a sua vida. Quem fala muito sobre isso, na verdade, tem um pensador chamado Viktor Frankl, que foi vítima do Holocausto. Ele fala sobre um sentido na vida. E toda a teoria dele, ele criou toda uma linha da psicologia chamada logoterapia, e ele fala que, para muitas pessoas, o próprio Deus e a religião, ela se torna um sentido na vida. E aí ela é baseada numa frase de Nietzsche, que diz assim: quando você tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. E Nietzsche chamava isso de muleta metafísica, entende? E uma muleta, ela não é ruim. Por que ela é metafísica? Porque você não tem como provar se é verdade ou não, mas a muleta te ajuda a andar. Então, você contar um caso pessoal, eu acredito de verdade que a Bíblia mudou sua vida e que você é uma pessoa melhor hoje. Se o senhor está afirmando agora, que a Bíblia pode mudar... Só que isso não pode servir de se o senhor está afirmando que realmente... todo mundo. Goodbye. Valeu, hein? Obrigado, querido. Valeu. E aí, tudo bem, querido? Como tá? Ó, a gente tem um Jesus escrito aí meio rock. Olha lá, tá vendo? Ó, você falou que você não era... Ó, tá vendo? O roqueiro satanista. O diabo não é o pai do rock, o diabo é o pai da mentira, né? Essa ideia é falsa. E meu nome é Marco Brito, eu tenho um podcast chamando Entrando na Mente, Legal. Assim, eu acredito que a Bíblia ela é um mosaico. E esse mosaico, Isso a gente concorda. quando você junta todas essas informações, elas formam a imagem de Jesus.
Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele aponta para a vinda de Cristo, né? E aí no Novo Testamento você tem o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, e ali os apóstolos, os discípulos, tudo isso, né? Então a Bíblia ela é um instrumento para revelar a vontade de Deus. Quando você fala de palavra de Deus, por exemplo, você tem lá em João dizendo que o verbo é o próprio Jesus, né? Que ele é a palavra, no princípio era o verbo. Você sabe qual que é a palavra usada em grego quando em João 1? Você sabe qual que é a palavra? Logos, sim. E logos é uma palavra que tem inúmeras traduções. Inclusive, o que eu citei, Viktor Frankl, a teoria psicológica dele... Logoterapia, sim. Logoterapia. Mas na logoterapia não está como verbo. Ela significa sentido ou propósito. Então, o logos é uma palavra que tem inúmeras interpretações. Quando João escreve esse livro, ele já está escrevendo para combater o gnosticismo, né? Então, no caso, eles não acreditavam nessa ideia. Quando ele fala que Jesus ele é a palavra e ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo ser humano, as pessoas tinham muita dificuldade de crer com nessa ideia. Até o Concílio de Nicéia, em 312, se não me engano, comecinho de 300 e pouco, a congregação cristã ela era dividida. Ela não sabia. Metade acreditava que Jesus era filho de Deus e metade acreditava que ele fazia parte de Deus, que ele fazia parte de uma trindade. Isso foi decidido no Concílio de Nicéia. Não tem como você comparar o seu conhecimento de 2025 com o conhecimento das pessoas no primeiro século. Mas eles estavam mais perto de Jesus. Hoje, por exemplo, os apóstolos de Cristo não tinham a Bíblia que a gente tem na mão hoje. Sim, hoje nós temos muito mais informação sobre Deus. Até porque Jesus, ele não criou o cristianismo. Não. Né? Jesus era judeu. Sim. Agora eu te pergunto, quem que é a maior autoridade no Velho Testamento? Moisés. Os judeus? Por que os judeus não acreditam então em Jesus? Se ele cumpriu toda a lei. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram, né? É isso que a Bíblia diz. Eles não aceitam. Agora, como, por exemplo, a Bíblia diz... Eles não aceitaram porque eles não aceitam a graça, né? Então, mas a Bíblia diz em Números... Jesus, ele era o Messias que não correspondeu à expectativa dos judeus do que eles acharam que era o Messias, a Bíblia diz em eles Números... acharam que Jesus vinha para fazer guerra, que Jesus ia sentar num trono, mas Jesus entrou montado num jumento. Mas porque Jesus ele era um zelote, né? Existiam 4 tipos diferentes, pelo menos, Jesus não era reconhecido naquela época como um rabino, era como se fosse um rabino clandestino. Exato. Ele era um subversor da ordem, embora ele não era um subversor militar. Jesus foi contra o templo. Sim. Jesus falou com a mulher samaritana. Né? Obrigado, valeu. Goodbye. Muito prazer, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Cris. Tudo bem, Cris? Da Igreja Missão Global. E me chamou muita atenção esse tema, né? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Como que você me afirma que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus? Nos debates aí anteriores, falaram sobre uma mudança. É um livro que muda a vida. Você até falou, concordo. Como que Deus, ele não fala através desta palavra com alguém? Como existe uma mudança em alguém se não é Deus falando? Mas o Bhagavad Gita também muda a vida das pessoas, o livro dos Mormons também muda a vida das pessoas, o Alcorão também muda a vida das pessoas, então todos esses são livros de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia diz em Números que Deus não é homem para se arrepender. Em Gênesis ele diz, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como se a Bíblia fosse a palavra de Deus, um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, que criou todo o universo, que determinou as leis da física, que fez tudo isso, a sequência de Fibonacci e tal, como ele não é capaz de escrever um livro que só 1/4 da população da Terra acredita? Ou seja, 3/4 vai morrer porque não acredita no cristianismo. Como o colega falou aqui anteriormente, então Deus não quer se revelar. Pessoas não aceitam, é diferente. Não. Pessoas não aceitam. Você está cometendo um equívoco. Aquilo, o que tem. E existe o livre-arbítrio. Então, você vai aceitar aquilo na tua vida, aquela palavra que transforma, me mostra na Bíblia, cura, que liberta. Onde está escrito que existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio. Então, me mostra o texto. Porque ele não veio mudar, ele veio aumentar. Obrigado. Goodbye. Voltei, cara. Vamos lá, meu querido. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus para você, chileno? Cara, porque eu acho que... Existem inúmeras contradições, sem contar conceitos morais. Aponta uma contradição para mim. Acabei de mostrar, por exemplo, o Números diz que Deus não é homem para pecar,
e para se arrepender, e aí Gênesis diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Por exemplo, Mateus e Lucas apontam genealogias totalmente diferentes de Jesus, e não é assim que são poucas, não é erros bobos. Um aponta 46 gerações, o outro aponta 72. E depois, eles apontam uma genealogia de José, e a própria Bíblia diz que José não teve participação nenhuma no nascimento de Jesus. Por quê? Porque o pecado entra por causa do gene humano. Então, necessariamente, Maria teria que ser virgem e teria que ser concebida por meio do Espírito Santo. Então, por que a Bíblia apresenta a genealogia de José, sendo que José não teve participação na vida de Jesus? Vamos lá, agora eu vou te responder. Essa questão de José, se a gente for olhar pela questão judaica, eles entendem de uma forma diferente, né? Eles entendem que precisa partir do momento do sêmen. Então, se não há a questão do sêmen, não há uma geração. Não há genealogia, tinha exatamente. Que ser Deus, mas, Jesus, para o ponto. cristianismo, essa questão de tem que ter o sêmen, etc., ela não é real. Porque o cristianismo, ele trabalha numa esfera de fé em relação ao nascimento de Cristo. Isso é um fato inegável. Então Deus é geográfico. Todo cristão, ele entende dessa maneira. Então isso é fato, Deus é geográfico. Ele se revela para os países que são cristãos. É muito mais fácil você ser salvo, porque se você nasceu numa família radical hindu, numa família radical muçulmana, numa família shintoísta, ou seja... É o mesmo argumento de Richard Dawkins, porque é exatamente isso que ele utiliza para falar o tempo todo contra a fé cristã, né? Não, mas eu estou trazendo fatos, não é? Sim, são fatos. São fatos. Mas é um argumento que então, todo cético acaba utilizando, porque realmente há muitas religiões e há muitos deuses. Só que a gente entende como cristão que existe um único Deus. Mas a questão é o seguinte, se a Bíblia diz que Deus é amor e que estamos todos sob a benignidade merecida de Jesus e que Ele quer que todos se salvem, né? A não ser que você seja calvinista, né? Porque os calvinistas dizem que não, que ele que escolhe, dane-se, você pode querer ser salvo se ele não quiser, né? Que é uma dissidência bem forte dentro do cristianismo também. É uma briga. Né? Outro fator, por exemplo, a gente tem aqui, 13 pessoas, cada uma praticamente uma denominação diferente. O que eu mais escuto nas minhas redes sociais é, você leu muito a Bíblia, mas você não leu com o Espírito Santo, você não sabe interpretar. Aí eu te pergunto, de todos vocês aqui, ou das 40 mil religiões ditas cristãs, qual que sabe interpretar e que tem o Espírito Santo? Se cada uma tem algum ponto de divergência. Existem vários pontos de divergência realmente em várias questões. O ponto principal que não há divergência, o único fato que não há divergência é que Cristo é o único meio de salvação para todo cristão. Isso é um ponto que converge e concorda entre todas as religiões, independente de qualquer uma. Esse é um ponto chave. Obrigado. Agora que eu ia começar. É difícil. Pregar salvação. Vamos lá. Desculpa aí, até não me apresentei, meu nome é Bruno, eu sou formado em jornalismo e estudante de teologia, especialista em história da igreja. Legal. Eu queria pegar o gancho aí do nosso amigo aí no final, né? A gente poderia falar sobre a questão de arqueologia bíblica, a gente poderia falar a questão de manuscritologia, a quantidade de manuscritos do Novo Testamento e tudo mais, mas eu acho que um ponto importante e fundamental para toda essa discussão... exegese... Mas o ponto fundamental para qualquer cristão é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou... Nossa fé é vã. É por isso que eu não tenho fé, porque ele não ressuscitou. É por isso que eu tenho fé, porque ele ressuscitou e reina. Mas eu queria falar o seguinte, você morreria por uma mentira? Por algo que você sabe que é mentira, não por algo que você crê ser verdade. Eu vou te responder de outra maneira. Muitas pessoas saem todo dia para trabalhar dispostas a morrer, como é o caso de um bombeiro, um policial, um resgatante. Muitas pessoas morreram em prol dos seus ideais políticos, seja pelo liberalismo, seja pelo socialismo. Muitas mulheres morreram em prol dos direitos das mulheres. Muitos negros morreram em prol dos direitos civis. Então, o que acontece? Esse argumento de que ninguém morreria por algo que não é verdade... Esse exemplo que você está dando, a pessoa está morrendo por algo que ela crê ser verdade. Os discípulos, eles morreram por algo que eles sabiam se era verdade ou não. Mas como você disse que eles sabiam? Eles acreditavam ser verdade. Eles morreram falando, eu vi Jesus ressuscitado. E é por isso que a frase de Tertuliano, então, ela ecoa. Mas ela dá um eco. A questão é o seguinte, a frase, na academia... Só um minutinho, que a frase de Tertuliano, ela ecoa até os dias de hoje. O sangue dos mártires é a semente da igreja.
Ninguém morreria por algo que sabe se é verdade ou não. E eles morreram afirmando, eu vi Jesus ressuscitado. Essa que é a questão. Você, por exemplo, não consegue dar uma resposta para as aparições de Jesus ressuscitado. Não, porque a gente não tem nenhum autógrafo original. A questão que é consenso... Mas isso não é um problema. A questão que é consenso na academia, que a gente só tem cópias das cópias das cópias, e a gente já tem inúmeros casos de interpolações posteriores. Eu vou te dar um exemplo. O final de Marcos, nos manuscritos mais antigos, ele termina quando as mulheres encontram Jesus. Mas se você lê o final do capítulo 15, tem ressurreição. Deixa eu te falar. Tá. Por exemplo, em nenhum manuscrito antigo, por exemplo, existe aquela passagem da mulher adúltera que Jesus fala assim... A ressurreição não precisa disso. Deixa eu terminar de falar. Tá. E o que eu quero te dizer é o seguinte, existem inúmeras interpolações que foram a posteriori, que academicamente já são consideradas que não foram dos supostos escritos originais, porque os escritos originais não tinham, e aí eu te pergunto, por que a ressurreição também não pode ter sido uma construção posterior se a gente não tem nenhum texto original? Essa é a questão, entendeu? Trocou? Esse é jiu-jiteiro também. Muito prazer. Prazer. Eu sou o Bispo Ivan, da Igreja Missão Global Santa Amaro. A gente vai no jiu-jitsu mesmo, mas também eu queria que você vivesse uma experiência. A gente falou de gregos, troianos, daqui a pouco falam do Tirolipa, daqui a pouco fala da André Surak, mas não fala do quê? Da experiência. Porque você não vê o vento e o ar, mas você sente, você depende dele. E o seu pai, porque quando o seu pai, que é Deus... Ele corrige. Você tem filhos? Eu tenho. Então, você fala só o que é bom para ele ou você corrige? Ou você não vê o que é dever e o que é direito? Então, tudo que foi falado na primeira e na segunda pauta, nós temos que entender o que é o pai. Porque Deus, cada um tem o seu, tem várias religiões, se você estudar A, B, C, todo mundo quer ser o douto da lei. Mas a experiência que eu sei que você já teve, até porque você já teve fruto e já gerou na terra um filho. Então, o que você sente, você já se colocou no lugar de Deus, o que você faria para ter essa experiência? Porque isso é a palavra. Todo mundo já passou por situações, eu concluí no raciocínio, todo mundo já passou por situações que tudo que está na Bíblia, você passou deserto, você viveu milagre, porque um filho é uma geração do milagre. Quando o médico falou assim, ó, você já nem sabia se ele ia sair na terra, você já fez um enxoval. Isso é crer sem ver. Então eu queria que você tivesse essa experiência com Deus através da palavra de Deus. Vou discordar, eu entendi o que você falou, é muito legal, e realmente ter um filho é uma experiência transcendental. Concordou com alguma coisa? Não, é verdade, quem realmente quer ser pai, agora, não é crer sem ver. Eu sei que tem uma criança aí dentro, eu fiz o ultrassom, eu vi o coração dele, eu fiz o morfológico, então... Deu nome sem saber se era menino ou Não, eu dei nome quando eu sabia o sexo. Então, o conceito de Hebreus 11:1 é a fé, a certeza das coisas não vistas. Então, não posso dizer que é fé. Eu sabia que tinha um bebê lá dentro.